vejam só. O Wizard pediu aí para fazer um depoimento online, live. Não pode. O Barroso falou que ele podia ficar em silêncio. Aí ontem, a CPI pediu para confiscar o passaporte dele e agora o Barroso autorizou condução coercitiva. Você sabe que é uma condução coercitiva, né? Você mandar a polícia pegar uma pessoa e forçar ela a comparecer para um depoimento. Sabe por que isso é absurdo? Não é porque isso não tem nada a ver. Esse rapaz não fez, o Wizard, ele não fez nada para merecer isso. Não é por causa disso que é um absurdo. O absurdo dessa questão é isso daqui, ó. 2018. STF proíbe condução coercitiva de réus investigados para depoimento. Proíbe. E não é assim que um ministro proibiu. Foi decisão de plenário. O Barroso, ele está passando por cima do próprio STF. O Barroso, ele acha que ele tem mais poder do que a própria instituição. Você vê, ó, por 6-5, Supremo decide que condução coercitiva é ilegal. Só tem uma forma de descrever. Iluminado. O iluminado. Ontem até perguntei no Twitter o seguinte. Eu marquei o Papa Francisco e falei, Papa, você não sei se você está sabendo, aqui no Brasil nós temos um santo que precisa ser canonizado, é o Barroso. Como é que te faz aí pra gente ajeitar isso? A gente tem um Messias aqui no Brasil, é o Barroso. Até perguntei também se o pessoal da ONU, né, já não vai dar uma canetada para incluir o Barroso no Alcorão, na Bíblia, no Bhagavad Gita, como novo Messias, né? Não, vamos aqui na canetada forçar, reescrever os livros, né, religiosos, históricos, sagrados e colocar o Barroso. É o Novo Testamento, é o Novo Testamento 2.0, agora é a vez do Barroso. É inacreditável o que acontece, sabe? O Barroso, ele é esplêndido, brilhante, sabe? É um deus. Não dá pra criticar. Eu não quero ser preso. E enquanto o Barroso determina condução coercitiva, enquanto o pessoal também tá falando aí em deportar o Arthur, mandar alguém para os Estados Unidos, conversar com o FBI para resolver a situação, você vê, né? O próprio Arthur trouxe a matéria do antagonista do dia 10. CPI. Base governista tenta barrar depoimento virtual da Ludmilla. E quem que estava tentando fazer esse depoimento virtual? Não era nem virtual, era um vídeo já gravado. Nem perguntas ia ter. Renan Calheiros. Renan queria gravar, não tinha nem perguntas. Não é assim, não, a pessoa tá ao vivo na live, você faz uma pergunta, outra. Não. Grava o vídeo e só dá o play. Ninguém pode nem perguntar, tem que só ouvir. Renan Calheiros. Mas o Wizard, condução coercitiva, e o Arthur tá seguindo o mesmo caminho, né? Já virou investigado. O Arthur fala o seguinte, ó. Por vídeo não dá. Passei de testemunha a investigado da CPI sem ser ouvido. O cara da testemunha virou investigado sem ser ouvido. Esse é o nível. Já disse várias vezes publicamente que não tenho medo de falar. Ao contrário, fiz meu trabalho para salvar vidas. Para mim querem FBI. Se a FBI olhar meu histórico currículo e o de quem me investiga, a gente sabe, né? A gente sabe que é o Renan Calheiros, o Amai, essa turminha. Randolfinho não quer chamar o Gabas. Inclusive, no dia do depoimento do Gabas, se vocês voltarem no vídeo, eu tava reassistindo, quando começa a discutir, e já tava para entrar em votação, o Randolph olha, ele faz mais ou menos assim, ó. Ele vê que não tinha quórum suficiente para barrar o Gabas, ele sai da sala para resolver e conseguir montar um 6-4. Ele saiu da sala. O Randolph saiu da sala. Mas o que é que ele quer agora? Randolph quer convocar Facebook e YouTube. Por quê? O que foi que as plataformas fizeram, Randolph? Por muito menos baniram o ex-presidente americano. Ou seja, né? Porque como é que Bolsonaro ainda tá nas redes? Isso não se trata de censura. Ele quer forçar, via CPI, a deletarem Bolsonaro das redes sociais. Randolph Rodrigues. Oposição. Não, ele não sei se ele se declara oposição. Acho que ele tá no grupo dos independentes. Brasil não é para amadores. Ontem, voltando aqui no Gabas, né? O Marcos Rogério, mais uma vez, veio lá a público durante o CPI e falou, ó, já tem 2 dias, ele
falando do requerimento do Gabas, até agora nada. Tem um escândalo de corrupção no ar e ninguém quer falar sobre o tema. Ele falou em tempo. Hoje completam 2 dias que a CPI rejeitou a convocação de Carlos Gabas. Nordestinos perderam a vida por práticas criminosas, mas pelo visto isso não é importante para os integrantes do G7. E o Girão gravou um vídeo ontem e estava nervoso falando, eu não vou desistir, ó. Não irei desistir de trazer o consórcio Nordeste. Vamos investigar tudo. O pedido de convocação do diretor Gabas foi um dos mais importantes para se olhar a corrupção na pandemia, mas foi ignorado pela maioria da comissão. E ele fala outras coisas, dá o exemplo, fala dos 48 milhões, a compra antecipada, uma empresa que só tinha uma nota fiscal. A segunda nota fiscal da empresa foi exatamente os 48 milhões. E diversas coisas. Que bom, espero que o Girão se mantenha forte. Queremos o Gabas lá. A mesma CPI que não quer analisar o Gabas, aprova pedido. Já aprovou. Não é que fez um pedido. Não, tá aprovado. Aprovado o pedido de esclarecimentos à companhia aérea sobre a entrada de Bolsonaro em avião comercial. Por que deixou entrar? Vai todo mundo preso. Eu não sei, eu queria xingar aqui, mas tudo bem, né? O Carluxo diz, investigar a compra de respiradores que não existem e desvio de recursos da saúde por estados e municípios em plena pandemia, nem pensar. Mas fazer o povo de palhaço com seu dinheiro em nome da política e muito mais, está liberado. Eis a CPI do Lula, Renan e do chamuscador. Marco Aurélio, até o Marco Aurélio Melo, ele não é muito fã de Bolsonaro, até criticou Bolsonaro lá na entrevista. Ele reconheceu que a CPI é um palco político. Tá lá, ó. O ministro Marco Aurélio de Mello, do STF, criticou a condução dos trabalhos da CPI instalada no Senado para investigar as ações do governo federal no enfrentamento da pandemia. Segundo o magistrado, o tratamento dado por parlamentares às testemunhas que comparecem à comissão não é o mais correto. Fico pasmo com algumas colocações inicialmente quanto à forma de tratar, às vezes abandonando a urbanidade com os convocados. Disse o ministro em entrevista à Rádio CBN, mas é o sistema, sabemos que o Senado é uma casa política como é a Câmara. E há essa visão prospectiva visando ao êxito na eleição seguinte, onde cada qual quer aparecer mais do que o outro, completou. Para Marco Aurélio, a CPI é muito mais um palco político do que uma comissão de investigação. Até o Marco Aurélio sabe disso. O ministro ainda fez críticas ao comportamento de Bolsonaro. Você vê, ele não é apoiador de Bolsonaro. Quando ele menosprezou a crise, deu um péssimo exemplo, não estimulou a população a tomar cuidados. Afirmou, mas fala o seguinte, mas ele foi eleito com 57 milhões de votos. Respeite o presidente eleito. Respeitem o presidente eleito.